Oi, Ana, boa noite. Cláudia. Vocês estão me ouvindo bem? Já me pegou, Vini? Eu achei que ninguém tinha visto ainda. Cyphers, boa noite. Oi, Lili. Vocês estão me ouvindo? Tá direitinho aí o som? Tá bom, obrigado, Ana. E aí, Rogério, tudo bom? Oi, Tiane, tudo bem? Boa noite. Jefferson, boa noite, tudo bom? Oi, Cris. Oi, Elita. Oi, Henrique, Carlos. Boa noite. Vamos esperar que a Adri, a Lili e o Vini solicitarem para entrar, senão eu vou atrás deles. Tá bom, Henrique, obrigado. Dessa vez eu fui esperto, fiz que nem os guris fazem, o Fernando, a gurizada aí, e abrindo o computador também para poder acompanhar aqui os comentários. Oi, Jaslin, tudo bem? Ah, o Vini já pediu. Vini. Cadmo, tudo bom? Boa noite. Perfil Cavaleiros do Sci-Fi também chegou. E aí, Olá, Vini? tudo bem? Beleza? Até soltou o cabelo. Eu não tô- Soltei o cabelo, cara. De vez em quando a gente tem que fazer esse tipo de coisa, né? Soltar o cabelo. Infelizmente a barba cresce rápido, lembra? Do outro dia aí o Fernando tava me zoando. Já foi, já tô com barba. Mas o Fernando não precisa de muito pra zoar a gente, né? Ah, é. Cadê ele? Tá? A Desordem tá aí? Ainda não chegou, ainda não vi ele. Cadê Lili e Cadê Adri? ele? Liga, deixa eu ver. Tem um. Ah, a Lili pediu aqui, vai entrar também. Então, só vai ficar faltando a Ada. Ah, isso aí, Ana. Chegou o poeta da distopia. Olá, boa Lili, noite. Tudo boa bom, noite. Lili? Oi, agora oi. Olá. Tudo? Vamos ver, a Adri não apareceu ainda. Vou ver se eu consigo chamar ela por aqui. Adri, se tu estiver na fita aí, manda um comentário, alguma coisa. Acho que eu Eu vou tinha chamar. visto aí alguma coisa dela, não tava? É, ela tá, no começo ela tava, mas eu não vi solicitação dela pra entrar ainda. Voltou? Tá travando, gente. Amém. É, Olha, você... aqui na Foi lista, quando eu boto fácil. na lista, ela tá como convidada. Aham, Na listazinha, quando você clica no teu nome lá em cima, tem a setinha sim. para baixo, você olha as pessoas, né? Aí tem nesta sala. Tá lá, tá, a Adriana tá aí. Ó, tá, agora ela, Parece ela que ela tá apareceu como participando, mas não separada. aparece o nome. É. Cadê o mate, diz a Tiane. Pois é, Tiane, hoje eu tive que substituir o mate por um vinho. Já tomei bastante mate de dia. É, o clima tá pedindo também. Mas tá pedindo vinhozinho também, esse friozinho aqui tá bom. Dani Eu chegou vou soltar a também. primeira pergunta. O Mike, eu vou soltar a primeira pergunta. Tá, Será ó, que a a Adriana Adri tá dormiu? entrando. Ela já te responde agora. Não, não, diz que não pode. Vamos ver aqui. Acho que vou dar um jeito. Ui, eu tenho que pedir de novo, Adri. Ainda não, ele não te permitiu. Ontem a gente fez uns testes, pessoal. A gente teve que testar várias vezes para conseguir entrar nós quatro. Então a gente vai testando até dar. Pede de novo, Adri, que vamos ver se vai dar, porque agora ele recusou. O negócio meu aqui tá ruim. Eu vou sair e vou entrar de novo. Não sei se vocês Ai, estão que me medo. ouvindo. Eu tô te Sim, ouvindo. sim, tô ouvindo. Eu vou sair e vou entrar de novo, porque pra mim tá só rodando aqui, não tá funcionando não. Tá bom. Não é possível. No teste deu certo.
Eu já venho, já saio e Tá. volto. Enquanto isso, vai tentando outra vez, Adri. Eu vi Motorpunk Records aí. É um brother meu lá dos Estados Unidos. É, Vai entender porra nenhuma. vai estar com o tradutor do lado ali só. Vai estar lá. É Paul ele, com Miranda. certeza que dormiu. Ó, a Cláudia disse que tá no Pará tomando mate no ar-condicionado. Só leva a cultura longe. Tá, ó, acho que vamos ver aqui, Adri, tem uma outra solicitação, vamos ver se agora ela entra. Eu acho que agora vai entrar porque nós estamos em três. Eu acho que o problema é passar de três. Vamos ver. É o quarto, né? O quarto integrante Alguém tá da entrando. pau, né? Oi! Deu certo. Agora espero que não tenha dado certo pela Lili ter saído. Aê! Só Entrou ela falta. também. Quatro. Foi todo mundo, entrou? Entrou todo Show mundo. de bola. Nossa Senhora. Gente, que sofrimento. Vocês não imaginam. Ontem a gente testou, nós quatro, e não dava por nada do mundo. Nós tentamos o perfil de cada um, aí entrava, aí sempre faltava um, entrava três, faltava um. Aí uma hora a gente conseguiu, umas duas, três vezes a gente conseguiu, daí olha, vamos torcer para que dê certo amanhã também. Tá, pelo jeito funcionou então. Bom, eu acho que vai dar tudo certo até o final. Ah, vamos lá, vai dar certo. Já Lili, vi. não caia, Lili. Não, cara, um monte de gente legal. Gente, um monte de É, galera. tem bastante gente boa aí. Ó, a Brenda também chegou. Meu camarada Paul Miranda, americano, entrou, olhou e saiu fora. Já vi. Tá certo. Vai entender o quê, né? Então vamos lá. Hoje a gente está aqui. Ai, Hoje a gente está aqui para falar. E aí, vamos Não começar, tô gente? ouvindo nada, tá tudo rodando. e... A Lili vai participar por escrito ali. A Lili faz o seguinte: Ai, a Dá Lili pra fazer live por escrito, gente? faz os comentários aí. Tá horrível. tá ouvindo, Lili? Tá cortando Pra nós muito. também. Deixa eu Pra ver nós uma coisa. tá legal. A gente tá ouvindo ela tudo bem, né, gente? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te vendo. Ah, Sim. agora começou a melhorar. Eu tava no notebook também e ao mesmo tempo eu acho que era isso. Ou Ah, não, né? puxa Não o sei. Porque, sinal, né? pois é, eu não sei se meu Insta não tá aceitando entrar em dois ao mesmo tempo, né? Talvez. Mas agora vai, agora ficou bom, ó. Então vamos, gente. Agora ficou. Nossa. Mike, E aí? bom, primeiro de tudo, cara, eu queria dizer que foi uma honra ler o conto que você passou. Essa noveleta incrível que você passou. Eu achei a história toda, do começo ao fim, sensacional. O plot que você criou ali, eu até agora a cabeça explodiu, ainda não consegui catar meus miolos todos. Tem alguns aí que caíram embaixo da cama, outros embaixo da mesa. Não consegui catar todos os miolos. Foi muita explosão de mente aquilo ali, cara. Eu fico pensando de onde que você tirou isso aí. Primeiro, se apresenta aí pra gente, porque tem muita gente aí que de repente, não conhece você ou conhece pouco, e de repente seria legal você falar um pouquinho de você. Ah, verdade, E, vamos lá. antes de tudo, olá, gente. É um prazer também estar aqui com a Lili e com a Adri, que são, porra, pessoas sensacionais aqui, né? Então é isso também. Beijo pra vocês. Beleza, obrigado, gente, por todo mundo que tá aí. A Lili tá dando umas falhadinhas aqui, mas vamos do jeito que dá. Bom, respondendo a pergunta, para quem não me conhece, então, eu sou o Michael Rosa, sou autor do selo Cyphers BR, junto com o Vini e mais outros 6 autores que estão aqui com a gente participando como assistência. E sou escritor de 5 obras de publicações de ficção científica. Olha, não conseguiu, vai tentar entrar de novo. Entre elas, O Sono do Justo, que é o que eu estou lançando hoje, e é o assunto que a gente vai falar, né? Lançamento dessa noveleta. Mas fora ele, eu tenho mais 2 romances, que é o Vespa Esmeralda e Comédia e Vidro.
e um conto chamado Rebanho e uma outra noveleta chamada Leon Esteve Aqui. Boa parte da galera aqui já conhece e tal. E, enfim, hoje eu tô para ouvir os papos de vocês, ver o que vocês querem saber sobre o livro. Estou à disposição. Eu vou aproveitar e pedir para a Adri também falar um pouquinho. Fala. Então, eu conheci o Michael em 2021, eu acho. E todo mundo aqui do meu Insta sabe que eu sou apaixonada pelos livros dele. Tanto é que eu tô dodói, mas estou aqui. Fiz questão de estar aqui. Hoje eu estava péssima. Eu estou usando aparelho, fiz manutenção ontem. Gente, eu escrevi um post sobre usar aparelho. É horrível. Mas enfim, entre outras coisas, tem isso também. Mas enfim, gente, um pouco da escrita do Michael, a Lili está contando. Os livros do Michael são incríveis, tem finais que explodem os miolos, como o Vini falou. Você fica, tipo, onde que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Como que isso aconteceu? Ninguém me avisou de nada. É isso que você sente quando termina de ler os livros do Michael. Uma coisa que eu, já aproveitando, né, Michael, eu queria te perguntar uma coisa. Eu tô devendo a leitura de 2 livros, o Vespa e o Colmeia. O Vespa primeiro é o Colmeia de Vida. Mas eu li o Rebanho e o Leão Esteve Aqui. E nesses 2 livros eu notei uma coisa. O título não é aleatório. O título tem, assim, muito a ver com a história. Muito. Assim, quando você descobre, por exemplo, por que o rebanho se chamou rebanho, você fica... Oh! E quando você descobre... E quando você descobre que Leão esteve aqui, por que Leão esteve aqui? Esse é o título do livro. Você surta, você rasga o coração. Eu fiquei conversando com o Michael uma semana. Michael, como é isso? Né? Quando você descobre a razão do título do livro, eu não sei se o Vespa, pelo que eu escuto o pessoal falando, tem um pouco disso também. Então, o nome não é aleatório, o nome não é, né? Não é por acaso. E os Sonos dos Justos segue essa mesma linha, senhor Michael? Com certeza, todos eles pegam. Todos eles pegam. A Vespa também. A Vespa é bem característica, é uma coisa assim, é um detalhezinho que você vai descobrir lá no finalzinho mesmo, e que você não consegue identificar durante a história, porque nada leva a pensar em uma Vespa. E o Colmeia de Vidro ele já fica um pouco mais evidente mais na metade do livro, porque ele já fala sobre uma coisa que é um pouco mais ampla, que permeia toda a história. Mas o Sono dos Justos, ele é uma coisa parecida, assim, ele não é falado diretamente, nem as citações bíblicas que eu falei na divulgação, mas ele tá na história, né? Esse eu acho que dá pra, de cara, assim, você começa já a identificar, porque é uma história sobre dormir, né? Ou sobre não dormir. E por que o sono dos justos? Porque existe uma dilemática dentro da história que envolve o senso de justiça, né? E o senso de como julgar as coisas. E é meio que um julgamento que acontece ali, né? Só que dentro da cabeça de alguém. Bem-vinda de volta, Lili. Valeu, eu tava no limbo. Agora tá tribom. Não tava nem entrando nem saindo. Ai, tô de volta. Bom, eu perdi tudo que vocês falaram. Talvez eu repita tudo de novo. Mas primeiro eu queria agradecer por ter, né, me convidado. Me convidado não, eu que me convidei, né? Mas é uma honra mesmo estar aqui com você no lançamento desse conto. E mais do que isso, né? Eu tô aqui como fã, como leitora, porque é muito louco esse negócio da gente ler uma coisa tão intensa, tão interessante como vocês escrevem, o Vini também, e aí poder conversar com vocês, isso é incrível, isso é muito massa, eu gosto demais disso. Então, obrigada por me aceitar aí no grupinho. Aproveitando que você falou, não, a gente tá super feliz, você imagina, esse trio aqui eu tô muito faceiro, como a gente diz aqui no Sul. Mas eu também aproveitar para dizer que assim, eu também tô com pessoas aqui que eu admiro muitíssimo a escrita do Vini e da Lili, que eu já conheço bem, e assim, sou muito fã dos dois, então também por isso é uma questão de trazer eles, porque eu sei que tem um senso crítico, né, que tá muito afinado aqui, que a gente tem sobre a literatura, e a Adri, que tá
começando a entrar aí, que eu tô vendo que logo, logo a gente vai ter alguma coisa dela para ler também. Em breve tem novidades. Eu não posso contar, mas em breve tem Eu novidades. quero ser o primeiro a saber. Pois é, menina, você tá chegando bem, viu? Eu acho que vai vir assim umas coisas que vai passar vergonha em mim. Eu vou ficar com vergonha dos meus inscritos. Porque, gente, sério mesmo, gostei muito do que você já postou até hoje, daqueles desafios, né? Manda muito bem. Poemas seus também, que eu já tinha lido, gosto demais. Vini também, adoro, sou muito fã. Tem que ler o resto de coisas de vocês que eu não li ainda. Obrigado. Vocês que são demais. E é isso. Já começaram as perguntas, já ou não? Eu perdi o começo, tô aqui boiando. Deixa eu só verificar, vocês estão me ouvindo melhor agora sem o fone? Tá. Tô. Aham, Agora melhorou. sim. Agora sim. Tinha um momento que você passava a mão no queixo e eu acho que você botava a mão na frente do microfone. Aí Pode ficava ser. muito baixo. Agora tá ok. Aham, tava cortando. Tá. O Fernando não Bom, chegou. Desordem. O Fernando entrou. Agora já era. Agora Eu vou ficar quietinha aqui, senão eu tomo um rala, sabe? Mike, Nossa, eu e a Lili levamos. Eu, a Lili e o Fernando, hein? Meu Deus. Não foi eu, gente. Eu já cheguei e já tava daquele jeito lá. Fernando vai mandar desordem aí, vai ser... Antes que o Fernando desordeie tudo aqui, Mike, então fala pra gente aí, cara, como é que veio essa ideia? De onde surgiu esse negócio que você criou, cara? E você dormiu? Depois de escrever aquilo, você dormiu? Eu só consigo dormir depois que eu tenho a ideia pronta, senão não dá. Se tem uma coisa que me tira o sono, é quando eu tô com uma ideia na cabeça e ela não tá redonda ainda. Não é nem escrever. Eu preciso estar com ela pronta na cabeça. Então, eu preciso chegar a uma conclusão aqui dentro para poder tranquilizar. Aí, bom, tá, agora eu vou escrever, daí eu posso levar dias escrevendo, aí pode ser tranquilo, mas até conceber ela, né? Agora, da onde veio? Até a Maísa fez uma pergunta parecida e eu disse para ela, é uma das perguntas mais difíceis de responder. Porque assim, eu já não sou mais um bebezinho, né? Eu tô chegando nos 40 agora, nos próximos meses. Então, assim, eu já assisti muita coisa, já li muita Mentira. coisa e eu consumo muita coisa. Gente, as minhas inspirações vêm de tudo que é canto, assim. Desde os livros que eu tô lendo, e eu leio uma média de 6, 7 livros por mês, até as séries que eu tô assistindo, o que eu tô assistindo no jornal, até o Big Brother é inspiração para mim. Então, quando eu vejo, assim, as coisas elas vão se conectando. Eu até brinquei com uma conversa esses dias com o Vini, que quando eu tô com uma história na cabeça, ela já tem uma espinha dorsal, eu meio que viro um imã. E as coisas começam a aparecer, assim, a se grudar, sabe, na história. Então tem coisinhas aleatórias no meu dia a dia que eu tô vendo que isso aqui é legal, isso aqui eu vou pegar. Eu vou puxar. E eu vou puxando, e vou conectando as coisas. Mas a história do Sono dos Justos, ela começou, na verdade, de um jeito bem diferente. Era uma outra história. Ela ia ser um space opera, na verdade. Ia ser a história de um cara que trabalharia numa empresa de reciclagem de lixo espacial. Olha só, nada a ver. E aí, nessa história, o cara ia estar trabalhando num planeta distante, lá, num outro sistema solar, num outro sistema estelar. E aí, ele ia passar por uma experiência mística, né? Entre aspas. Essa experiência é a experiência que eu acabei explorando no Sono dos Justos. Então, mudou toda a coisa, eu trouxe para uma coisa mais do nosso cotidiano, mais para a nossa vida terrena, porque eu queria que as pessoas se identificassem também. E queria que elas sentissem a urgência da coisa, sabe? Tipo assim, isso pode acontecer comigo. E aí, por isso que eu trouxe a coisa para cá. Mas o principal objetivo era lidar com essa coisa desse encontro. Esse encontro com essa entidade. Era isso que eu queria abordar, assim. Cara, mas não joga fora esse da pessoa que trabalha com lixo espacial. Pô, isso aí dá uma outra coisa, cara. Isso vai ser... Eu ia falar isso. Joga isso fora, não. Eu ia falar isso, muito massa. A gente pode reciclar essa ideia aí. Pode, né? Pode. Eu gosto de fazer isso. Então, que bom, né, que tá gravado, porque se alguém roubar a ideia, aí a gente já sabe que é a ideia do Mike. Vamos sumir com essa gravação. Ai, não vou assinar termo nenhum de compromisso, mas tudo bem, vamos lá. Então, na hora que eu voltei aqui, né, saí do limbo,
vocês estavam falando, você estava falando de como você puxou um pouco de Deus, né? Do conceito de Deus. E aí alguém fez uma pergunta e eu não sei, eu fico meio assim de falar sobre esse assunto, porque a gente não sabe quando que a gente pode ofender alguém, né? Que esse assunto. Ah, sim. Mas é interessante o jeito que você colocou o conceito de Deus, porque é um conceito assim bem atual e eu imagino que, sei lá, ou vai ampliar esse mesmo conceito ou vai mudar de um jeito completamente diferente no futuro. Mas, assim, o conceito de Deus veio lá de trás, como aquele Deus carrasco, né? E aí depois ele passou para um Deus bonzinho, amor, sei lá o quê. E agora é um Deus customizado, né? Tem gente que usa essa frase aí, que o Deus é customizado. Cada um pensa de um jeito sobre Deus, cada um tem o seu próprio conceito de Deus. E aí você fala, bom, vou tentar não dar spoilers, mas é como se você colocasse que cada um tem o seu próprio Deus em si, e esse Deus é como se fosse uma entidade coletiva, né, que você fala. Uhum. Eu não sei muito bem como é que você pensou sobre isso, se esse é o jeito que você acredita em Deus, mas por que colocar Deus? A pergunta foi essa. Por que colocar Deus num livro de ficção científica? Misturar as duas coisas. Uhum. Bom, a minha intenção, na verdade... Não sei se dá para responder. Dá sim. Na verdade, a minha intenção era desmistificar o conceito de Deus. Ele não deixa de ser um livro ateu, na verdade, né? Porque, assim, eu trato Deus ali de uma forma muito diferente do que as pessoas concebem. E, na verdade, é uma outra explicação para aquilo que a gente acha que é Deus, né? Para aquilo que a gente acredita que é Deus. No cerne, o livro ele é uma crítica à fé humana. Não a fé em si, puramente, mas a forma como a gente se apega à fé. Porque, na minha visão, o que acontece com o ser humano é que a gente é tão dependente desse sentimento, dessa conexão divina, que a gente larga as coisas do nosso destino na mão dessa entidade, né? E aí, assim, fica a esmo. A gente pode... A nossa vida vai para o lado que essa suposta entidade levaria, né? É bem aquela frase que se fala assim, tá na mão de Deus, né? Então fica muito fácil de justificar as coisas, né? Quando tu coloca na mão de Deus e aí tu deixa de assumir a responsabilidade pelos teus atos. É uma crítica a isso, na verdade, né? O que eu quero fazer nessa história. Então, eu acho que as pessoas crentes, assim, talvez não gostem muito da forma como eu tô lidando com isso. Acho muito original, cara. Extremamente original. A ideia foi... Esse plot especificamente ele fez... Claro, ele é o central. É o central, né? Vem tudo dele. Mas, cara, isso eu achei genial demais. É uma das coisas mais legais que eu vi nos últimos tempos, assim, de novo. A forma que tu aborda isso é incrível demais. Eu adorei, cara. Sem zoeira. Achei também. Valeu, obrigado. Eu também mesmo. Muito show isso. Ó, a Tiane, ela disse que ela é bem crente e gostou, então... Então você agradou gregos e troianos, então, aí, né? Conseguiu, cara. Conseguiu. É muito difícil você... É muito sensível, é uma coisa muito... né? Você tem que ser ter uma mão muito boa para conseguir ter essa linha de raciocínio e ao mesmo tempo não ofender ninguém. Sim. Você conseguiu fazer isso de um jeito... A Elita acabou de perguntar aqui, ó, se eu sou ateu. Eu costumo usar a palavra agnóstico, né? Que é assim, meio... Aí usando justa a religião, né? Sou meio São Tomé, né? Só acredito vendo. Então, na verdade, eu não descarto as possibilidades, mas eu acredito naquilo que tem uma explicação. Principalmente uma explicação científica, né? Então, assim, se um dia alguém chegar e me disser assim, sim, Deus existe e é assim, assim, assado, essa é a forma como, pelas leis do universo, ele se manifesta. Ah, beleza. Né? Ou eu tiver uma experiência empírica com Deus que eu possa descrever, né? E dizer assim, não, isso aqui é Deus. Não, indubitavelmente isso é Deus e eu posso dizer que é isso. E não uma outra coisa da minha cabeça, como uma alucinação, um sonho, uma coisa que eu inventei e que eu estou chamando de Deus para me sentir confortável. Né? Uma coisa que veio da sua cabeça, no caso da personagem, né? Veio da cabeça dela. Isso. Né? Bom, não dá para falar muito, né? Dá spoiler. É um texto difícil de falar, né? Sem entrar na história.
que ele é muito Já começa fechadinho. Uhum. Os personagens. Eu, Desculpa, eu, Adri, fala, por favor, cara, eu já tô não, é exatamente isso atropelando. aí. Eu sou do time dos que não leram, porque eu sou muito fã da história do Michael. Eu fico louca quando eu leio. E eu sou a mais velhinha de todos aqui, então eu sou daquele tempo em que a gente dava spoiler, e era legal dar spoiler, né? Novela da, né, o final da novela das 8 no sábado de manhã, você contava pra galera geral, né? Mesmo que a novela fosse pequena, eu contava com riqueza de detalhes, né? Então eu sou desse tipo que dá spoiler. Então eu comecei a ler, eu falei, não, vai ter a live, eu não vou ler, eu não vou ler, porque se eu for, eu vou me empolgar e vai sair. Então, assim, terminando aqui, eu vou desligar, vou pegar o meu celular e vou ler o livro até acabar. Só tô esperando terminar a live pra ler meu livro. Pra não dar spoiler, porque é difícil. É difícil. A história do Michael é... E você quer, porque é muito empolgante. Você fala, não, você viu aquela parte assim, você viu aquela fala, você viu... Então eu não leio. Eu não isso. Eu vou aproveitar, falar que essa que a gente estava falando sobre aqui, e a Elita perguntou ali, eu achei que você fosse espírita. E aí eu vou aproveitar isso, vou trazer uma outra pergunta que o André colocou lá nas caixinhas, o André Braga, que se existe inspiração na doutrina espírita, porque no Vespa meio que tem uma coisa de espiritismo, assim, inspirado no espiritismo, né? Não, na verdade não tem diretamente a ver, mas tem uma inspiração da forma como as coisas acontecem. E ele perguntou isso sobre esse livro por causa do título, né? O Sono dos Justos, tem uma coisa meio bíblica ali, né? Até na divulgação eu fiz uma referência. Mas, justamente pelo que a gente estava falando, da história da quase negação de Deus, eu diria que esse é o livro que talvez os espíritas não vão gostar muito, na verdade. Ele não é um livro espiritual, ele é um livro pseudocientífico, né? Porque não é uma coisa que a gente pode comprovar, né? Mas eu também não digo que não é. Durmam para saber. Mas não é espiritual. Eu passei a ouvir vozes depois. Devo me preocupar? Sim. Se aparecer uma ferida com pulso também, se preocupe. Bastante. Sabe que eu acho que foi só uma mordidinha de mosquito aqui na perna. Ai! Vem cá. Isso aí já é outra coisa, né? Pô, aí aqui, cara, tem um terreno aqui do lado que, poxa, tem muito mosquito, cara. Muito chato. E nesse calor, então... Mike, eu tava pra te perguntar, cara. Fala. Vem cá, personagens, você se baseou em alguém dessa vez? Eu sei que eu não sou a Simone. Isso eu já sei muito claramente que eu não sou a Simone. Sim. Mas você se baseou em alguém para fazer alguma coisa? Tem pessoas que você conhece no seu dia a dia? Não. Trabalho, sei lá? Não, pior que não. Esse foi completamente tirado. Não, tirado da cabeça? Porque eu tinha uma... Esse livro, ele é mais baseado, ele é mais focado na história, né? Ele não é um livro que desenvolve tantos personagens. Embora, claro, cada personagem eu dou atenção para cada um deles para desenvolver, mas o meu foco nessa história não era o seu personagem. Eles não são os protagonistas dessa história, na verdade, né? O protagonista dessa história, ele não é nem humano. Então, por isso, assim, não cheguei a usar diretamente uma referência. Claro que vai ter coisas de pessoas que eu conheço ali, vai ter características, mas nenhuma consciente, assim, nada que eu tenha pensado assim, vou colocar esse jeitinho da pessoa de falar, ou, por exemplo, a característica que a Simone tem de não gostar de rir, né? Que é uma pessoa que cuida dos outros, ela é uma psiquiatra, mas ela não ri, ela não gosta de sorrir, né? Então, ela é um desafio até, né? Como é que uma pessoa que trabalha com isso consegue transmitir empatia para as pessoas, né, e dar atenção para elas sem emitir um sorriso, né? É difícil. Eu consigo até compreender como ela conseguiria fazer. Pensando porque justamente eu imagino o período crítico que estava aquilo ali, né? O momento da história, né? Então eu consigo compreender que as coisas não estavam legais em volta, né? Sim. Antes de começar. Por isso aconteceu aquilo ali, né? Por que eu não posso falar porque vou dar spoiler. Por que você faz um negócio desse com a gente, cara? A gente não consegue falar que a gente vai dar spoiler, cara. Tudo muito fechadinho, cara. Viu? Nossa, rebola aí, gente. Desculpem.
Mas tem os momentos que o personagem principal, de fato, né, ele diz o motivo tipo, ele não diz o motivo, mas ele dá a entender o que é que ele queria fazer aquilo naquele momento, né? Por Então, que que eu ele imagino que intervir, as né? coisas em volta. Oi? Por que ele quer intervir, né? Isso, isso. E eu imagino que em volta as coisas não estavam nada bem, né? Uhum. Então, eu consigo entender ela trabalhando, sendo empática, mas ao mesmo tempo não conseguindo sorrir, né? Se Sim, fosse sorrir, não ia ser uma coisa verdadeira, né? Ia ser um negócio. exato. Talvez Exato. ela preferisse assim, né? E quem pegar Ia referência mostrar ali, mais. a história não está situada no tempo assim exatamente, né? Eu não digo quando que acontece, só que tem um momento ali onde se conversa, você já tomou a terceira dose da vacina? Né? Então, assim, é Uhum, atual, é de agora, né? Tanto que os capítulos, eles são assim, ontem na hora X, hoje a tal hora da uhum. tarde, né? E aí tem dois momentos chave da história que são agora, né? Ou seja, está acontecendo neste momento. Sim. Eu achei legal também a No forma que começo eu você. fui e voltei para saber, uai, que isso aqui foi antes, foi depois. Eu fiquei Aham. assim, né? No hoje, no ontem. Eu achei legal esse negócio, né? Conto geralmente não tem capítulos, mas aí você colocou essa separação. Eu achei bem interessante esse jeito que você colocou. A separação de tempo, né? Que geralmente vem aqueles pontinhos ou vem símbolos, né? De acordo com a história. O meu, por exemplo, tem símbolo lá, enfim. Mas eu achei interessante, mas a pergunta que eu queria fazer não tem nada a ver com isso. É sobre a representatividade LGBTQIA+, que Nossa. você colocou, Uhum. e você colocou também no Colmeia, né? Colmeia de vidro. Eu acho que nos outros não tem. Eu não li o Leon ainda. Tô devendo o Leon. Leon tem também. Tem as Mas duas coisas. tem também, né? Teve É uma bom. pergunta sobre isso, sobre essa representatividade. Por que colocar esse assunto nos seus livros? Eu sei a resposta, mas falei. Por que não, né? Por que não, pô? Pronto, tá A respondido, vida é né, assim, gente? gente. Não, porque é o momento, é o que a gente tá vivendo, é a realidade. É só a realidade. Não tem Pois nada é, que. por que pô? Por que não pô? Assim, claro, agora Bom, respondendo do é ponto de isso. vista pessoal, eu acho que eu tenho uma responsabilidade como LGBT, como homem gay, eu acho que eu tenho uma certa responsabilidade com a minha comunidade, né, e falar sobre esse assunto. Então, por isso que eu gosto de abordar isso, porque eu acho que é sensato da minha parte fazer isso, né, uma vez que as conquistas que eu tenho hoje como homem homossexual são por causa da luta da comunidade gay. Então, acho que nada mais justo do que eu expor isso ao máximo possível. Por isso que eu sempre faço questão de falar sobre a minha sexualidade também, sobre, né, quando eu tenho a oportunidade, não é uma coisa que está o tempo inteiro, mas de vez em quando eu gosto de falar, porque é uma forma de reforçar assim, olha, gente, eu tô aqui, tô com vocês, tô tudo certo, mas assim, Uhum, teve pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. E aí vem outras coisas que é assim, por que não falar de pessoas retintas, por exemplo, que fazem parte de uma grande massa da nossa população, né? uhum. Pessoas negras já são mais de 50%, né? Pessoas retintas sofrem uma outra camada de preconceito, que é o que a gente chama de colorismo, e que eu uso nesse livro também. Então, assim, são realidades, são coisas que estão aí e que a gente precisa dar visibilidade. Porque, na verdade, a gente só consegue resolver problemas quando a gente enxerga eles, né? Se a gente continuar escondendo os problemas e só expondo e mostrando pessoas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, os problemas vão continuar iguais, porque ninguém está dando atenção, né? E aí, é chato, é militância. Pode ser, mas tem que ser feito. Senão as coisas não mudam, né? E é uma coisa que tá demorando demais para mudar. Enquanto não mudar, a gente vai ter Bom, que continuar falando, vai ter que continuar expondo. pois é. E enfiando nas histórias. Infelizmente ainda tem que ficar explicando essas coisas, né? É. E aí, você foi falando aí, eu me lembrei da Conceição Evaristo. Ela teve uma entrevista dela que eu assisti que ela fala que ela escreve para que as mulheres se encontrem nas histórias dela. E é bem interessante mesmo. E ela sempre usa desse tipo de representatividade também. Sim. E é isso, eu acho importante também, viu? Bom, história é história, as pessoas são pessoas, sempre, né? A Ele, arte imita a vida imita a arte, é assim.
literatura até outro dia era, pelo menos, simbolizada, né? Pelo Aham. homem branco hétero, né? Machado Isso de aí. Assis até outro dia, pô, eu quando era criança, eu imaginava que fosse branco, porque Claro. era assim que aparecia nos livros, né? Citaram o Uhum, Machado de Assis, e aí foi, hoje em dia já tem um resgate sobre isso, além de ter uma coisa muito mais aberta para o diálogo, né? Uhum. Então, eu acho uma coisa interessante também, além de você sempre colocar essas questões, eu li há pouco tempo o Rebanho, fechei a cartilha Michael, fechei a cartilha Estamos Michael, quites agora. eu, o Rebanho eu acho que não tem, né, É, o rebanho não tem. eu Porque o acho que não, rebanho, eu acho que é o único que não. justamente, o rebanho não tem, porque justamente ali eu tô dissecando o homem branco hétero. Sim, totalmente. Né? É outro plot genial que você É arrumou outra ali, que, coisa, porra, porque ali eu tô realmente dissecando esse indivíduo que é o mais comum da nossa sociedade, né? sim. Não, um parênteses aqui no rebanho. Eu achei tão genial o jeito que você colocou um personagem e conseguir fazer com que todo mundo se sentisse incluído naquele único personagem. Não, foi genial aquilo. É demais. Eu sou fã, Muito desculpa, maneiro, cara. tô aqui tietando. Muito maneiro. E aquele final foi demais também, cara. A forma que você fechou o conto é Uhum. demais. Eu não consigo escolher qual Boa, dos gente, pontos eu valeu. gostei mais, cara. Mas Eu tô querendo saber que ponto é aquele no Michael Verso lá do final. Se vai ter alguma coisa lá daquela época, eu O tô rebanho? de olho nesse aí, nesse final. e eu achei interessante também essa. Você também entrou nos pontos que machucam hoje em dia a sociedade. As pessoas elas têm se demonstrado mais sensíveis, elas sempre foram. Hoje elas estão mais tranquilas para dizer, olha, eu sou sensível a esse tópico aqui. Uhum. E a gente tem hoje um cuidado muito maior do que tinha antigamente em pelo menos colocar um aviso ou a forma que a gente vai abordar isso, né? Como suicídio e às vezes estupro, tudo que de mazela que tem na sociedade. E eu acho importante pra caramba a gente não deixar de falar disso. Tem gente que. Eu mesmo já passei por isso. Eu fiquei receoso de colocar coisas em textos, em livro, mas tem formas que você pode abordar isso, além dos Isso. próprios avisos que você dá É às a forma pessoas. de Né? fazer. Eu, acho, eu acho também importantíssimo a gente continuar falando sobre essas coisas, porque tudo isso tem que ser falado. Né? São problemas que a gente não pode botar embaixo do tapete. Né? O problema embaixo do tapete cresce. Né? O monstro É. cresce. Né? Genial também, cara. Eu gostei da forma, é sutil a forma que você colocou, apesar de estar na cara ali Uhum. durante todo o conto do Som dos Justos. Opa! Olha, mais um convidado. Subiu aqui na mesa, safado. O Fernando, ele fez uma pergunta. Cadê? Eu perdi a pergunta. Se o Juarez e o... Não. Ele perguntou que eu não. Se o rebanho e o sono têm ligação. Se o rebanho e o sono? Tem. Isso, tem Tem. ligação. Mas é uma alegação que vocês não vão ter como identificar, porque ela não, ela é bem sutil e na verdade, ela precisa ser desenvolvida para conectar. Eu precisaria fazer uma Tô que história você entre os falou. dois. É. Eu preciso construir uma outra história que conecte os dois, mas ela faz sentido. Assim. Eu senti isso também, né? Mas não dá pra falar que dá spoiler. É, não tem jeito de falar, se não dá spoiler. Coitada da Lili, ela tá com uma mordaça, né? Nossa, Ela tá só assim, ó. Mas Ela só travo, gente. eu não posso falar, não posso falar. É porque eu fico pensando, meu pensamento tá lá na frente, tá lá no final do conto. E aí é difícil. Devia ter feito igual a Adriana, né? Devia ter deixado sem ler, participado da live primeiro. Ah, eu pressionei, parei. Gente, olha só. Eu não vou conseguir participar da live. Eu já vou ter que escrever mais 2 histórias só por causa dessa live. Desde que a gente Espera aí que não acabou a live ainda não. Talvez ainda vira 3. Calma aí. eu perguntei ao Michael. O Fernando, Oi? Pode falar. Você pode falar aí. Filho. Pode falar, desculpa. Não, é uma pergunta aqui. Pode falar aí, pode comentar. Eu só ia falar que eu perguntei ao Michael, depois de ler, se tinha. Se estava dentro do Michael Verso, né, a história, né?
E a resposta é para vocês saberem, vocês vão lá, comprem o livro e leiam, seus bandos de cara de pau. Que a spoiler valeu, cara. O negócio é curtinho. Ele é super acessível. Eu termino de ler e eu fico horas, dias, puxando assunto com o Michael, ele responde, é um doce. E discutindo teorias, Juarez mesmo, eu perguntei, mas e o final? É isso, é aquilo, é passado e futuro, como que é? Tem viagem no tempo, né? Ficamos discutindo o final do Juarez. Do Leon, chorei horrores com ele. Eu vou puxar aqui uma pergunta da Maísa, que ela está aqui também, linda. Que ela perguntou se a parte científica eu já conhecia ou eu tive que pesquisar. Bom, geralmente a parte científica do meu livro é a segunda coisa que vem, né? Primeiro vem uma espinha que é uma temática que eu quero trabalhar. Nesse caso, a temática é a fé, né? A dissecação da fé. E aí depois eu vejo uma forma como eu vou trabalhar isso cientificamente. E assim, foi meio que coincidência mesmo, assim. Eu pechei esses dias com um artigo falando sobre uma teoria que envolve as mitocôndrias, que eu não vou falar aqui. Mas essa teoria, ela apareceu para mim esses dias numa matéria, sei lá da onde, não sei por que eu cheguei nela. Eu li um pouquinho sobre aquilo. E depois, uns dias depois, quando eu estava escrevendo a história e eu precisava desenvolver essa parte científica dela, eu pensei, é isso aí que eu vou usar. Aí, claro, eu fui atrás e pesquisei mais, estudei um pouco melhor para poder embasar melhor a história. Mas ela não veio primeiro, ela veio depois. Valeu. Apareceu duas perguntas aqui, ó. O Fernando perguntou aí agora nos comentários. Os eventos do sono é culpa do Juarez? Causando desordem. Eu acho que o Juarez vai ser culpa do sono. Não falo mais nada. Uhum. E teve um outro também, do Biblioteca Mundo, perguntou: o sono conversa com o sonho da Leguin, não sei como fala o nome dela. Ele tava ligado. Eu acho que o pior é que ele nem leu ainda. Mas ele vai surpreender. Olha, o cara. Não, o cara é. Além disso, o cara é evidente, né? Lê. Lê. A tua resposta vai estar respondida com muita clareza, assim, ó. Letra por letra. Pois é, tem até uma citação, né? Bonitinho. Eu não lembro se é desse, mas eu vi uma citação lá. Tem outra pergunta do Fernando, duas, na verdade, são duas partes a pergunta dele. Pergunta secreta, ele escreveu, pergunta secreta. Você acredita que é real? Acho que se você é real, acho que ele está estudando para algum próximo conto aí, hein? Não, ele tá Felipe Kedianano, sei lá como a gente fala isso. Não, ele é um super fã de PKD e eu também. Eu tenho feito uma maratona agora, tô lendo as principais obras dele, assim, e essa é uma coisa que, querendo ou não, ela acaba aparecendo, assim, vai aparecer cada vez mais nas coisas que eu escrevo, porque é muito fascinante isso, né, de lidar com a realidade, assim, o que é real e o que não é, né. E, de certa forma, eu também trabalho isso nesse livro. Então, ele acaba, por mais que ele tenha um final que é uma resolução, ele também pode ser considerado um final aberto, né. Você pode ler e pode interpretar aquele final ali da forma como você achar, né. Então, deixo isso, devolvo essa pergunta, porque isso vai depender da forma como você interpretar. Aí ele perguntou a segunda parte, né? O que é real? Fernando, só você para responder essa. Essa eu deixo para ele. Ele é que eu entendi. Pergunta a Esther. De alternativas, de paradoxo é com ele. O que é real? Eu fiquei um tempão olhando para a pergunta dele, pensando nisso. O Fernando que sabe essa resposta é de outro universo, não é esse não. Pois é. Eu sei até o nome que ele tem nesse outro universo, viu, Vini? Eu sei até o nome que ele tem. Ele não gosta que fale. É o velho do paradoxo. Fernandoxo. Fala Fernandoxo, que ele não acha ruim, não. É demais, cara, demais. Eu tô até com medo de passar essa caixa de diálogo aqui pra cima, cara, porque deve ter cada atrocidade do Fernando aí.
Deixa eu pegar mais uma aqui. Tem hora que não dá para acompanhar. Vou pegar uma aqui do Ah, Rogério. tem. Ah, sim. O Uhum. Rogério perguntou lá nos posts qual é a sua carga pessoal nesse livro, o que nele fala de você. Eu já falei isso uma vez, se eu não me engano foi numa live com o André, que eu acho que, eu não sei se eu acho que dá para se dizer que de todos os escritores, né, embora muitos possam não admitir, mas eu acho que tudo que a gente escreve tem algo nosso. Tudo. Uhum. Sempre tem alguma coisa. Então, assim, tu tá no personagem, tu tá em todos os personagens, na verdade. Todos os personagens, eles roubam alguma coisa de nós. E, às vezes, é a nossa forma de lidar com coisas antagonistas que a gente tem dentro da gente, né? Então, assim, a coisa do tirano com a coisa daquele que quer ser justo, né? E quer fazer a coisa certa. E a gente tem isso, né? Mas, às vezes, a literatura é uma forma da gente separar essas coisas e a gente conseguir lidar com elas de uma forma mais clara, né? Eu enxergo melhor quando eu coloco nesse cara, assim, essas características. Então, ele acaba que ele tem, sim, é óbvio, mas eu acho que mais diretamente a questão do questionamento em relação à fé. Que eu acho que é o que está mais presente na história, assim, que acaba sendo... Essa história é um manifesto meu de como eu enxergo a fé humana, né? Então, dá para dizer que é isso, eu acho que é isso que fala de mim nesse livro. Eu ia te fazer essa pergunta com um pouquinho de medo, mas ia. O que é biográfico dessa história? Provavelmente é essa, né? É. Eu tenho uma pergunta copiada das perguntas do André. Tá. Qual parte que foi fácil, divertida de escrever e qual parte que foi difícil, que você teve dificuldade ou de encontrar uma conexão ou simplesmente de colocar para fora aí, difícil. Tá. O bom e o ruim. O que acontece? Essa história ela não foi escrita da forma como ela foi publicada, assim, né? A sequência de escrita dela. Eu escrevi primeiro toda a parte da entidade. Toda a parte da menina que está sendo atendida pela psicanalista. Então, todo o diálogo que ela tem com essa entidade foi a parte que eu mais me deu trabalho, né? Porque eu precisava me concentrar, porque tinha muita informação para colocar nessa conversa. Então foi a mais difícil, vamos dizer assim, porque eu precisei me concentrar mais nela, né? E era que eu estava mais ansioso para falar, assim, eu preciso organizar as ideias. E aí depois veio a parte que é o que acontece depois dessa conversa, né? E ela se mistura, porque no livro a gente vai intercalando, né, esses momentos, né? Tem um momento que é o momento da conversa lá, onde a psicanalista, a psiquiatra está atendendo e está ouvindo a história da menina, e tem um momento que ela está vivenciando as consequências desse diálogo, né? Que aí é a parte mais de ação, vamos dizer assim, do livro, né? Da noveleta. Então, essa primeira parte, que acaba ficando misturada ali, mas essa primeira parte que fala mais a parte científica, foi a que foi um pouquinho mais trabalhosa, mas foi prazerosa igual. A Jaslyn tinha perguntado hoje, que é a do Jovens Ilusões, que escreveu o livro Jovens Ilusões, ela tá aqui, ou estava aqui também. Ela perguntou também se os meus livros têm uma ordem de leitura ou se ela, né, tinha que começar pelo Somos dos Justos. Eu até brinquei com ela, olha, pode começar pelo Somos dos Justos. Se tu vai querer ler alguma outra coisa minha depois, aí é outro assunto. Não, é maneiro pra caramba. Claro que vai. E é bom que todos eles têm ligação. O Som dos Justos, para você saber se tem ou não. Vá ler, gente, porra. Mas vá logo lá ler, gente. Agora, é maneiro porque você liga, mas é um detalhe. Geralmente, quando você liga, é um detalhe. Eles são soltos, né? Sim. Os universos são soltos ali. E passa muito tempo entre um e outro, geralmente. Então acontece... Não rola aquele spoiler se você lê um na frente e outro atrás. Não tem. Sim, não tem. Não importa a ordem, gente. É como se você estivesse falando a história da humanidade, assim. Tipo, você vai citar um evento histórico, ele não necessariamente ele influenciou diretamente naquilo que você está vivendo, né? Foi uma coisa que aconteceu lá 500 anos atrás, que pode ou não ter influência sobre o que você está vivendo. Geralmente acaba tendo, né, dependendo da dimensão do negócio, mas não é uma coisa que vai assim, se eu não soubesse disso, eu não conseguiria entender a história. Então, elas são todas histórias independentes, mas elas fazem parte de um mesmo universo, só que, enfim,
Não de uma forma assim, nossa, eu preciso ler a sequência das histórias. Se ler um livro meu, pra mim já tô super feliz, não precisa ler os outros, não. Só se gostar. Nossa, isso é pleonasmo, né, Mike? E vem coisa em papel aí, cara. Eu gosto muito dos e-books, mas eu gosto muito do papel também. Eu tenho o Vespa, eu fico muito feliz lá com o Vespa, mas eu acho ele muito solitário. Tinha que ter uma outra coisa em papel ali, Michael Rosa do lado, na lombada ali escrito. Então, Pensa em Eu fazer? queria também. pois é, sobre isso, o que que eu penso? Eu acho que eu precisava fazer o Vespa primeiro impresso, porque eu tinha que. Era uma forma também de eu poder chegar em algumas pessoas, assim, né? Poder ter um pouquinho de visibilidade naquele momento que eu estava recém começando, né? Foi o meu primeiro romance. Mas agora meu plano é esperar um pouco mais, assim, coletar mais público mesmo, sabe? Para que eu possa, assim, porque, assim, é caro, né, gente? A gente como autor independente sabe, tudo depende de nós, o dinheiro vem do nosso bolso, a gente não tem garantia de retorno nenhum, então tem que valer a pena, né, a gente fazer. Então, eu ainda tenho um pouquinho da tiragem, da última tiragem que eu fiz do Vespa aqui, mas eu quero até conquistar mais seguidores também no Instagram, ter um público maior que eu saiba assim, bom, pelo menos aqui desse aqui eu tenho um percentual que vai querer consumir esse livro físico. E aí provavelmente eu vou fazer, quando chegar esse momento, uma versão do Colmeia de Vidro, que é o outro romance. E até lá, provavelmente eu vou ter escrito outros contos, noveletas. Aí eu pretendo juntar isso numa coletânea. E aí imprimo uma coletânea dele. Hum, Vai ficar, essa coletânea aí vai bombar, cara. Você tá com a mão muito boa vai para Ó, fazer mesmo. textura. Michael, tem um colega meu que tá vindo de Portugal, ele tá na live, José, e eu tava comentando, né, você falando do livro, ele falou que, quando eu chegar em São Paulo, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar o seu livro, o seu, né, o Sono do Justo. Aí eu peguei e respondi, falei, e-book, você pode comprar, né, na Amazon. Eu falei, tudo bem, livro é livro, mas se tivesse físico já seria aí um, Sim, um sim. comprador. Eu também compraria todos. Eu fico surpreso, gente. Também. Eu sou assim, eu gosto de ler o físico também, claro, mas eu leio, 99% das minhas leituras são no Kindle. Por praticidade, Eu tô enfim, assim também. né? Porque eu leio bastante, assim, se eu for arranjar espaço para todos os livros que eu leio físico, eu não vou ter lugar em casa, né? Eu vou ter que sair de casa e deixar os livros no meu lugar. Nem Então, grana, assim, né? então por isso que eu optei pelo Kindle. Mas eu me surpreendo muito como as pessoas, mesmo lendo, já tendo lido, a Maísa é um exemplo. Já tendo o livro digital, elas fazem questão de comprar o físico. Eu acho muito legal isso. Eu gosto muito de ter Tem feito. gente que gosta, né, de colocar na estante, É. colecionar. Eu mesmo queria um cantinho Cyphers ali na minha estante. Não, Ia ficar inveja são as prateleiras da Elita. Você já deve ter visto nos posts delas. Uhum. Ela, Ela tá saindo aqui. ela faz um negócio profissional ali. Uhum. O que Então, ela tem de estante em casa, eu tenho de livro. é É assim, mais ou menos. tipo isso. Impressionante. Muito livro, cara. E lê pra caramba, né? Tá o tempo todo postando resenha também. Sim. Não é Eu só acho bem comprar mais e prático deixar em casa. no Kindle mesmo. É, uma biblioteca que você anda por aí, né? Uhum. Agora, tem Não é um. pesado. Eu não tenho problema nenhum com o Kindle. Eu gosto de ter um livro físico, eu gosto do cheiro do livro, eu gosto daquilo Sim, tudo, né? sim. Cheiro. É um É bom. fetiche, né? É o tesão do cheiro do livro, né? Do É. toque da coisa toda, né? É muito bom. Mas eu não tenho o menor problema em não ter o livro físico e ter só o digital. Uhum. Mas eu alterno muito. Principalmente porque eu tenho muito problema de. Eu fico brincando, mas é fato, né? Eu tenho um problema muito sinistro de ansiedade e insônia que às Aham. vezes me corrói a alma e é terrível. E aí, o que eu Vou nem faço? falar. Vou nem comentar. Né? Você também tem. É terrível. E para ler o físico nesses momentos é horrível, porque às vezes você pega o livro para ler, mesmo sendo um livro muito tenso e tudo mais, mas ele te tira do teu próprio mundo e acaba que você relaxa, mesmo com o problema dos outros, no Uhum. personagem. Né? Você relaxa e acaba dormindo. Se eu fizer isso com o livro físico, significa que a luz está acesa. Para eu levantar e desligar a luz depois para dormir, acabou meu sono de novo. Já era. Não pode. Entendeu? Tem que ser o Uhum. Kindle nesse momento de. É. Se eu estiver lendo para dormir ali, é o Kindle mesmo. Eu comecei a ler o Kindle nessa pegada aí. Eu não tinha antigamente o Uhum. Kindle e eu passei a ter por isso.
Hoje em dia, ele me acompanha em tudo quanto é canto, né? Vai pegar um ônibus, Sabe? tá com tudo. Exatamente. Sabe uma coisa que pra mim é uma grande vantagem dele? É que assim, pelo menos no meu caso, tá? Não vou dizer que a maioria das pessoas é assim. Mas os livros que tem no meu Kindle são livros, tipo, 90% deles, no mínimo, são livros lidos. Por quê? Eu tenho uma TBR, eu decidi, eu vou ler X livro. Eu vou lá, compro na hora e leio. Quando você tem o hábito de comprar livro físico, tem muita coisa do impulso de você, vou na loja, vou levar esse para uma hora, porque uma hora eu vou ler. Aí você faz um pacote, né? Você não vai comprar um livro só, né? Se for fazer ou se for fazer um pedido mesmo, né? E no meu caso, eu compro o livro que eu vou ler, né? Eu tenho já uma sequência de leitura do que eu quero ler. Às vezes eu chego lá na hora de comprar e aí assim, pô, tá muito caro isso aqui, tá muito mais do que eu imaginava. Eu empurro ele pra frente da TBR, espero uma promoção e vou na sorte, né? Daqui a pouco eu vou tentar de novo. E geralmente dá certo. Chega lá, ele tá, sei lá, 20% às vezes mais barato na hora de comprar. Então eu vou fazendo assim, eu vou lendo na medida, para não ter aquele problema de olhar para a prateleira, ou no caso, de olhar para o Kindle e ter uma caralhada de livro lá não lido, né? E você vai acumulando leitura. Então eu procuro assim, A lista infinita, né? então assim, eu compro para ler. Já vou direto assim na veia. A organização faz tudo, né? Eu sou desse tipo aí que tem uma fila enorme. Às vezes eu tenho uma fila enorme há anos e vem um novo e eu leio o novo. Chegou ontem para mim o da Antofagasta, o recém-lançado o Navio Negreiro, a versão deles. O que aconteceu? Chegou ontem. Eu li ontem. Tô cheio de coisa para ler. Uma lista enorme. Fila. Eu li ontem, o livro acabou de chegar. Eu peguei, folheei. Pô, que maneiro, cara. Caramba. Foi, acabou. É um texto curto, né? Aí é bom que eles fizeram de um jeito que você vai devorando a imagem, a diagramação e o texto junto. Ficou uma coisa... Sim. Não tem como você pegar o livro e não ler. É uma coisa O diferente. sono foi um desses que furou minha fila também, viu? O sono. Furou bastante. Totalmente. E o Rebanho também. Eu não tinha lido o Rebanho, eu li na pegada do sono. Eu já li na sequência. Uhum. Era o único que faltava do Michael. Acabei lendo direto, que, caramba, um tipo de escrita apaixonante, né, do Michael. Então, não tem como você pegar Uhum. Como é que eu ia deixar de lado um texto, né? Eu sei que tem um universo ali, e eu queria ver como é que esse universo conversava, né? Então eu peguei já, bum. Ainda fiquei assim, agora eu tô pronto, cara. Agora vamos ver essa live aí. Agora eu tô pronto. Eu vou destruir. Pois é, e o jeito que ele escreve obriga a gente a continuar, né? A gente tá assim, tem dia que eu tô morta, mas aí o livro tá tão bom que eu fico. Aí quando eu olho no relógio, tá quase nascendo sol já. Opa! Aí é a hora que as pessoas que moram no futuro, né? Ou o Fernando, ou o André, o Fernando acorda umas 3 da manhã, o André acorda 3 da manhã aqui, mas lá já é 7, né? Onde ele mora. E aí reage, story, responde sei lá o quê, aí eu, opa, tá bom, tô indo dormir. Eles acordam, eu tô indo dormir. Mas é desse jeito, pega a gente, a leitura prende e, sei lá, eu não sei como que você faz isso, parece uma mágica, que, sabe, é uma mágica mesmo, você vai costurando as letrinhas ali, e aí parece que elas vêm te puxando e você não consegue sair. Muito encaixadinho, O Rebanho foi assim, o Vespa eu sonhei com Vespa. Eu lembro. Gente, sonhar com livro, eu tinha sonhado acho que só com Silmarillion até hoje. E aí eu sonhei com Vespa. Gente, como que eu tô sonhando com livro? Eu nem assisti, não foi filme, não teve visual, né? Do tanto que foi intenso. E eu achei genial, maravilhoso isso. A sua escrita tem disso, né? Sim. De vez em quando eu... Tô puxando saco nele. Eu tô tendo uma experiência parecida com o Devoradores de Estrela, que eu tô lendo agora, de estrelas, do Andy Weir. Tô achando fantástico, assim. E é pra ser um livro mais longo, assim, mas a vontade que eu tenho é de pegar ele e não parar mais, assim. Tô amando. Ô, Mike, já tem coisa aí pra frente, cara? Já tá escrevendo outra coisa? Ia perguntar isso. Sim. Não dou conta não, gente, de acompanhar vocês. Sim. É sobre, gente, assim, é sobre alguém que mexe com lixo espacial? Esse fica pra depois. Esse fica pra depois. Não, essa é uma outra história. Na verdade, vai ser minha primeira história de paradoxo de Bookstrap. Paradoxo do tempo.
Que é uma coisa que eu... até o Fernando, eu revelei isso. O Fernando foi o primeiro que soube que eu ia fazer isso. Mas eu tava relutando um pouco para escrever uma história dessas, porque fazer um paradoxo temporal é uma coisa muito complexa e que tu precisa pensar muito para não cometer gafe, né? Porque tudo tem que estar explicado, tudo tem que ser justificado. Né? É muito fácil alguém chegar e dizer assim, pera um pouquinho, né? Eu sou campeão de fazer isso, assim. Eu pego, assim, as mínimas coisinhas. Então, às vezes, eu leio um livro que é muito bom, mas tem uma coisinha ali que, às vezes, o escritor não enxergou, né? Tipo, isso aqui não é possível. Então, eu demorei muito para escrever uma história assim, porque eu estava preocupado em fazer isso. Isso foi um dos motivos que eu não dormi semana passada. Porque eu estava pensando que na minha cabeça para montar ali um dilema. Como que fecha paradoxo, né? Aí já não é mais paradoxo. Exato. Aí já virou paradoxo de novo, né? É difícil, é complexo. Pergunta pro Fernando, só o Fernando entende. Pois é, ele falou aqui nos comentários, um pouco antes aqui, que você é o novo velho do paradoxo agora. Não. Essa vaga aí não tem. Novo, né? Aí... Tá, pode dizer que eu sou o jovem do paradoxo, que eu vou ficar mais feliz. Eu fiz 37, eu ainda sou garoto lá no grupo. Pois é. Eu tava combinando que eu ia fazer 30 5 vezes. E aí, esse ano eu fiz 31 a primeira vez. Então, 31, viu? Ela é a bebê aqui, ó. Faz conta, não. Mas todo mundo aqui. Ficção científica. Eu tô mais velho. Nessa página. Eu faço 48, gente. Você tá mais nova do que eu, Adriana? Nem vem, ó. Até parece que faz 48. É mentira dela, gente. Pode mentir na live, não, cara. É proibido mentir na live. Só eu tenho permissão pra mentir nessa live, viu? Às vezes eu faço neto aqui pra vocês verem. Gente, mas só uma coisa. Só avisar pra vocês que nós estamos em 1h02. Se cair, caiu, tá? Só pra avisar. Então, vamos seguir o papo. Se cair, caiu. Tá. Então, deixa eu só comentar uma coisa importante aqui, né? Sobre o Sono dos Justos. Que tá começando leitura coletiva do Sono dos Justos. Começa hoje? Começa hoje. Foi hoje que começou? E aí, quem não tá no grupo, dá um jeito de entrar, gente. Porque é tipo, assim, quase um hospício, mas é o melhor grupo. Vale a pena. E aí, o Michael tá lá, conversa com a gente, né? Como eu disse antes, é um privilégio poder conversar com o autor do livro que a gente está lendo e é sensacional. E a galera lá tá todo mundo é de boa. Pessoal vai ser bom. O Michael super a Cris acabou de falar aqui que o debate é dia 26, ó. E já lançou, né? Lançou hoje. Ou vai no perfil cyphers.br ou vai no meu mesmo. Aí na minha bio tem o link ali para entrar direto pro grupo do WhatsApp. Eu ia falar isso, dispersei. Debate dia 26 e lançou hoje, né? Oficialmente. Lançou hoje. Ou começou, como é que é? Lançou hoje. Quem comprou na pré-venda? Quem comprou pré-venda? Hoje. O livro chegou hoje na caixinha lá. Corre lá, gente. Vai lá na bio do Mike, já entra no grupo, já baixa o livro. E boa viagem, porque vocês não vão... Senta, porque você não vai levantar mais enquanto não acabar. E não dorme. O bagulho é louco. O desafio é você conseguir fazer ele arrastar a leitura do livro até dia 26, né? Porque o momento que você abrir para ler, eu duvido que você vai parar de ler. O livro realmente está muito bom, te prende, é dinâmico, é o tipo de livro que você não fica ali, caramba, vou passar essa parte logo aqui, bater isso, que é isso. Não, é rápido, é dinâmico, é curto, é a história, 52 páginas, e eu acho que a pessoa vai ler agora e vai ficar tentando digerir aquilo tudo ali, entendeu? Até o dia 26. A verdade é que isso aí que vai acontecer. Né? Duvido que não seja... Talvez também não dê tempo de digerir até lá, né? Olha o paradoxo. Eu tô com muita coisa ainda aqui, cara. Tô com muita coisa aqui ainda. O cara disse que já leu. Meu Deus, que medo. Tá vendo? Ele já leu. Recebeu hoje, já leu. Não tem como você abrir esse livro e falar, eu vou ler só 2 páginas. Não tem como ler uma semana esse livro, cara. Não tem como ler uma semana. É direto. Tem que ser direto. Até porque eu acho que se você parar de ler,
você perde o fluxo que foi criado no texto ali. Tem um fluxo ali que você morde ele, você vai, cara. Se você parar e quebrar esse fluxo, eu não sei se a leitura vai ser tão legal quanto ler direto. Isso pra mim. Aham. Eu achei assim, o lance é boom. É pegar já na porrada. O Rebanho também foi assim. O Rebanho é mais curto ainda, né? É um pouco mais, Uhum. mais curto, eu diria até mais intenso, assim, em termos de conteúdo, assim, né? Porque o Rebanho tem bastante, eu falo muita coisa ali, né? Mas, enfim, De isso fica também. conteúdo, talvez. De significado, eu não sei dizer, cara. Não sei dizer de significado. Campeão de criar teorias, ele é. A gente vai criando 1 milhão de teorias, chega no final, não é nada daquilo que a gente pensou, né? O Adoro, Rebanho. adoro. É demais, cara. Sabe o que é legal? O que é legal quando eu escrevo, eu acho que o leitor ele tem que se sentir protagonista. Ele tem que sentir que ele tá quebrando a cabeça e que ele tá construindo a história junto. Por mais que depois ele se frustre, né? Por mais que depois não seja nada daquilo que ele imaginou. Mas saber que ele ficou pensando nisso, pensando naquilo, criando conexões e tentando chegar... Cara, o cara tá participando da história junto, sabe? Isso que é legal. O Rebanho, eu não me surpreendi com o final. Eu só não acreditei que você fosse usar aquele final. Eu não acreditei. Eu falei, não, o Marco não vai usar esse final, ele não vai fazer isso com o Juarez, não. Ele não pode fazer isso, ele não fez. Michael, por que você fez isso com ele, Michael? Não pode. Eu achei maneiro. A gente tem que conversar. Eu gosto dessa onda da Não esperança. pode. Agora eu leio. É um pensamento. Eu também. Agora eu leio Vini. no final. Oi? É um pensamento Desculpa, entendi. distópico. É um pensamento distópico. Não é uma distopia, mas é um pensamento distópico que acaba permeando ali. Totalmente. Eu também gosto. Eu gosto de chegar no fim do livro e sentir o soco no estômago. Aham. É minha cara isso. Também. Meio Black Mirror, né? E eu digo assim, ó, por exemplo, eu li agora Os Três Estigmas de Palmer Eldritch, do Philip K. Dick, e é um livro excelente, é um livro maravilhoso, assim, mas não tem o punch no final. Então, parece que quebra toda aquela experiência que você teve, por mais maravilhoso que seja o livro, se não tem essa coisa que de deixar assim, né? Parece que, pô, você dá uma murchada, assim, né? Porque você espera que tenha alguma coisa ali, ainda mais quando o livro é muito bom. Quando não é bom, você não cria muita coisa, mas quando o livro é bom, você fica, poxa, isso aqui tem que ter um final matador. Então, às vezes pode... Outra coisa é o final aberto, né? Ou um final aberto que te faça... Deixar o final meio aberto, assim, a pessoa... ficar assim, cara, isso é legal. Tem o aberto e o aberto, né? Tem o aberto preguiçoso e tem o aberto que deixa você, né? Caramba, né? Você tem que trabalhar ali, abrir a mente para... Esse de abrir a mente eu acho fantástico, cara. Eu fico... Depois de 3, 4 dias eu já tô com o livro na cabeça. O do Pus, por exemplo, o final eu fiquei, será que ele fez isso? Será que não fez? O que será que aconteceu? Ele não fechou essa caixinha na minha cabeça. Eu adorei aquilo. Vou ter que ler o Pus de novo. Eu vou ter que ler o Pus de novo, tá na minha... Eu sei que eu vou ter que fazer isso, porque essa caixinha não fechou ainda, tá lá. É um assunto mal resolvido. Não. Se eu morrer, eu vou assombrar vocês. É um assunto mal resolvido. Assombra ele aqui, ó. A culpa é dele. Ué. Bom, espere o inesperado, né? Eu gosto disso aí também. Não, eu achei o máximo. Então, assim, tão sutil, né? O jeito que ele contou, assim, tão delicado, um soco, tão delicado o jeito dele contar. Não, demais. Eu tô puxando muito saco, desculpa, gente. É porque eu gosto mesmo. E eu tô esperando o seu, hein, Dri? Pra puxar o seu também. Olha, eu sou suspeito porque eu também Breve, só digo isso. Hã? Ai, gente. Ouvi, cortou. Vocês são os amores. Vocês são os amores, mas em breve tem novidades. Eu só digo uma coisa. Desencantei. Bom,
A gente precisa conversar, Lili, que eu acho que eu nunca escrevi tanto, nunca tive tanta ideia para livro, nunca tô com 3 coisas começadas e... Tá. É um caminho sem volta isso aí, Né? viu? Deixa eu te dar uma dica, então. E a Eu gente- falei isso pro Vinícius esses dias. Larga as outras, pega uma que você acha que é legal e se concentra nela. Esquece as outras. Ou Uhum. você pega todas elas e joga dentro dessa história. Faz uma história com todas as Uhum. histórias. Entendeu? Assim, mas não fica, Eu fiz não isso fica mesmo. viajando. Pega uma história e vai. Senão, você vai ficar sempre nessa Uhum. coisa. Será que eu faço essa? Você esquece. Cara, pega uma e vai. Só vai. Interessante. Eu coloquei isso, foi ontem? Ontem? Foi ontem. Eu tô com problema de memória, não ainda não. Alguns dizem que é Covid, eu acho que é idade mesmo, né? Ai, você tá mais nova do que eu, mulher. Acho que foi ontem, eu fiz isso, exatamente. Eu peguei algumas coisas que eu tinha começado e, tipo, o que é interessante continuar e finalizar já antes de começar com as outras. Então, tem um quadro e eu coloquei, esse aqui eu vou começar, vou até o fim, depois eu vou seguindo. E aí hoje, assim, parece que o universo meio que para dizer, você tá no caminho certo. Aí hoje de manhã eu recebi uma notícia, que eu só não gritei porque tava todo mundo dormindo, eu sou do Fernando, eu acordo 4 horas da manhã, tava todo mundo dormindo, aí eu abro meu e-mail, Eu tô indo dormir. aí eu gritei internamente, né? Mas esperei todo mundo acordar, foi difícil, mas enfim, teremos novidades. Muito bom. E... Rodrigo, eu gostei muito do que você andou escrevendo aí. Eu tô nessa onda aí de... Tô na curiosidade aqui de saber o que você vai escrever aí, cara. Uhum. Por favor, se precisar de detalhe aí, já tô aqui. E falando em curiosidade, gente, fiquem ligados, porque essa semana tem lançamento novo aqui desse grupinho aqui. Liliane tá lançando Ai, meu Algo vai Deus. sair do limbo aí? Tive o prazer de contar. Tá chegando. Nossa, a barriga gelou. Fiquem ligados. Eu falei pra ela, eu vou ler de novo antes de fazer a resenha, porque agora eu quero ver, porque ela deve ter feito algumas modificações. Quero ler de novo. Muitas. Mas Curioso assim, ó, também. mesmo antes das modificações, é fantástico, gente. É maravilhoso. Assim. Pra quem gosta da Ai. história, eu faço isso aí. Tô bem curioso. Prepara, Cara. porque tem um soco meio forte. Tem a onda do poeira? Bagunçou minha... Lili, tem a onda do Oi? poeira? Tem a onda do poeira? Não. Como é que é? O poeira é bonitinho, fofinho, que gracinha. Esse É não. muito bom. Esse é forte, bom. o negócio é forte. Esse é soco. Esse é porrada na cara, socão no Porrada na estômago. Tapa sem pelica. Meio fogo na cara, talvez. Fogo na cara. Fogo na cara é bom. O mais violento possível. Eu tô com medo desse trem, mas tá bom. Não, Vai ser legal. tem que fazer. É isso aí. Capa do Henrique? Isso que eu digo que é bom de ser escritor independente, porque a gente faz o que a gente quer. Gostou, não gostou, claro que a gente quer que goste, né? Mas assim, não gostou, tudo bem, ninguém vai processar a gente, ninguém vai, né? Espero que não. Será? Eu tenho esse medo. Processar? Antes de alguém me cancelar, gente, ó, tem muito gatilho, então se alguém quiser saber, que eu não vou falar muito sobre o que é os gatilhos, porque senão acaba sendo spoiler, né? Aham. Mas se alguém tiver algum problema, assim, de sensibilidade um pouco maior, e quiser saber que tipo de gatilho tem, me chama lá na DM que a gente conversa. Mas o negócio é meio forte. Mas é bom. Eu tô nessa onda também, gente. Eu tô escrevendo uma coisa, depois desse papo que eu tive com o Michael, aí eu tô me fixando em um texto só agora, né? Deixei as outras ideias de lado. Só que, cara, tá pesado. Pô, tá pesado, assim. Eu até hoje eu não escrevi, porque eu tô de luto. Eu tô de luto pro personagem lá, cara. Bah, Foi sacanagem. Eu fiquei de luto também nesse. Ficou de nem luto. fala. Sente isso também. Eu fiquei sem dormir, eu fiquei 2 noites sem dormir, depois que eu terminei esse. Aí eu já peguei o rascunho e já mandei pros beta, né? O rascunho. Depois fui mexer. O negócio. Ai, vamos torcer pra dar tudo certo. Ninguém me cancelar. Não vai cancelar nada, cara. Que isso. Sucesso. A gente conhece, é com respeito a parada, é uma atrocidade de respeito, entendeu? É isso.
Eu não li ainda, mas eu tenho certeza. É uma atrocidade de respeito. Fica tranquila. É assim, vai dar tudo certo. Eu acho que é da sua vibe aí, viu, Vini? Me Eu manda acho, que acho que o Vini vai gostar bastante. Ah, quarta-feira tá aí, gente. eu tô Já tá curioso. chegando. Ah, show de bola. Vai fazer também a campanha pré-lançamento, assim, com live Não, já vou lançar gratuito. Eu tô pensando em lançar gratuito mesmo. Ela não gratuito? bota nem Pra gel. quebrar a banca. Hã? Ela não bota nem Não lubrificante. ouvi, cortou. Não põe nem lubrificante. Ela vai enfiar direto. Pô, e se for com areia, é pior, né? Já vai direto. E a areia de vez. Já baixa e já lê. Lili, eu vou te contar. Eu tô ouvindo aqui vocês conversando e acabei lembrando do que tudo que eu tô escrevendo atualmente não é nada do que eu costumo escrever. Totalmente diferente, tipo fora da minha zona de conforto. Totalmente diferente do que eu já escrevi até hoje. E quando eu era criança barra adolescente, minha mãe ela tinha uma fala assim, ela controlava minhas amizades, né? E ela tinha uma fala assim: mas companhias estragam hábitos úteis. Você que é mãe, mas companhias estragam hábitos úteis. A gente fica andando nessas más companhias, o que sobra? A gente escreve dislexia, soco no estômago, então sirva de consolo aí pra ti. A culpa, ó, dessas criaturas aí que estão do seu lado. Eu não, sou boazinha. Eu também, a auréola aqui, ó. Bom, gente, Mas aí, pra gente não ficar naquela coisa assim, cair e ficar uma coisa meio estranha, acho que vamos encerrar por aqui hoje. Porque acho que a Tá gente, bom o né, papo, conseguiu né? falar Mas bastante, falamos sobre os lançamentos, falamos sobre o livro. Agradeço demais a presença de vocês, foi maravilhoso, amei fazer. E obrigado mesmo, gente. Leiam o livro, participem da LC, quem está assistindo. Entra na minha bio, lá tem o link para entrar facinho. O livro é baratinho, não é caro para baixar. Por favor, leiam. Pessoal, se vocês quiserem dar uma palavra final aí, deixo para vocês. Vini. Muito obrigado, gente. Valeu todo mundo aí pela presença. Foi uma honra, cara, participar. Muito obrigado. E uma honra estar aqui com vocês todos aí. Meninas, vocês são demais também. Ó, um beijo para todos vocês. Tchau, gente. obrigada também, gente. Repita aí o que vocês disseram. Vai ficar repetitivo. Só mais uma vez, sou muito fã, viu? Beijo. Eu também com vocês. Eu que sou. Beijo, gente. Quem entrou na live também, um beijo pra todo Pra mundo todos aí. que Não veio falei aí, oi pra obrigado, ninguém. gente. Obrigado por quem participou. E obrigado a vocês. Adoro. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa ai, noite. obrigada. Boa Tchau. noite. Boa noite. Tchauzinho.